Muito boa tarde a todos, dando início aqui à sessão do dia 2 de abril de 2025 do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol. Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas aos meus companheiros, também aos defensores que estão aqui em plenário e principalmente agradecer os trabalhos da doutora Paula e do doutor João, fundamentais aí para a condução, né, de todo o tribunal. E de forma protocolar e conforme o nosso Código de Justiça Brasileiro de Justiça Desportiva, né, sempre relembrar qual que é o rito aqui da ação de julgamento, né, então sempre a leitura do relatório e após isso, né, a pergunta de produção de provas, a apresentação das provas, então quem tiver provas a apresentar, que seja bem objetivo, que vai ter depois o tempo de sustentação oral, né? Então, primeiro a procuradoria e depois os defensores, obviamente, que na parte de apresentação das produções de provas, obviamente, que né, é permitida aí a pontuação, mas a pontuação acho que mais objetiva ali dos fatos, e depois na sustentação oral pode aí então trazer novamente a questão para a explanação aí um pouco mais alongada. Dito isso, o primeiro processo aqui, temos aqui a preferência do processo 2012 de 2025, da relatoria do Dr. Ricardo Luiz Paiva Viana. Por favor, Dr. Ricardo, para o relatório. Boa tarde, caríssimo presidente, senhor Dr. Pedro Magalhães dos Santos, a quem eu cumprimento os demais, Dr. Rafael Auditor, também Dr. Procurador e Dr. Defensor, doutores defensores aqui presentes. Cumprimento também a secretaria, doutora Paula, doutor João. Doutor presidente, trata-se do processo número 212 de 2025, oriundo de partida válida pelo Paulista 4, entre as equipes do Matonense e Penapolense, ocorrido no dia 22 de março de 2025, às 15 horas, no Estádio Municipal Sócrates Stamato. Diz a douta Procuradoria, em sua denúncia, que, conforme consignado pelo árbitro na súmula, a partida não foi realizada devido à falta de policiamento no estádio. Informa ainda que todo o protocolo de início foi realizado com ambas as equipes no campo de jogo e canto do hino nacional brasileiro. Continua dizendo a douta Procuradoria que a obrigatoriedade da equipe mandante da partida cumprir com a obrigação de disponibilizar policiamento consta do artigo 42 do REC. Artigo 42, inciso 2. É obrigação do clube mandante arcar com a contratação e o pagamento das despesas inerentes à realização da partida, listados abaixo. 2. Policiamento. Diante da presunção de veracidade conferida no relatório do jogo, a, a, a Procuradoria denunciou a equipe do Matonense como incurso no artigo 191.3 e também no 203, ambas do CBJD. Consta uma certidão oriundo da douta secretaria, doutora Paula, informando que a equipe do Matonense, Sociedade Esportiva Matonense, é reincidente específica, conforme o processo 39 de 2025, julgados pela nossa terceira comissão, julgado em 5 de fevereiro de 2025. Consta no processo relatório do jogo, a súmula da partida, a citação válida para
a sessão de hoje. Procuração da Sociedade Esportiva Matonense, outorgando poderes ao doutor Rodrigo, aqui presente. Defesa escrita do doutor Rodrigo, assinada pelo doutor Rodrigo. E documentos. É o relatório do processo, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Ricardo, dando, né, as boas-vindas ao doutor Rodrigo. Tem provas a produzir? Sim, além das provas documentais, eu tenho um vídeo só para mostrar. Tá, então a gente vai passar, e aí, como eu disse, você pode apontar objetivamente, tá? Por Bem, gentileza. é esse minuto mesmo, que é quando o árbitro termina a partida, e eu peço que todos observem que no momento que o árbitro chegar perto ao vestiário, dá para ver que existe uma viatura da GCM já posicionada no canto ali. É que, infelizmente, a imagem só pegou nesse momento a viatura posicionada. Feito. Tá ótimo, João. Perfeito. Alguém tem algum questionamento sobre o vídeo? Não? Sobre o vídeo? Inclusive, tem o print do momento certinho juntado nos Tá documentos. nos autos, né? Eu só quis mostrar que era bem no momento que o árbitro tinha acabado a Perfeito. partida. Então, passo a palavra à Procuradoria. Boa noite a todos, boa noite, caro presidente. Agradeço o relatório do Dr. Auditor Ricardo, cumprimento a secretaria, os nobres defensores. Agradeço a presença aqui dos defensores para sustentar a sua defesa. A Procuradoria vai se socorrer ao que consta na súmula pela presunção de veracidade deste documento, que deixa claro que não havia o policiamento no estádio temporâneo, o que demonstra o descumprimento da agremiação ao artigo 42 do Regulamento Especial de Competição e, consequentemente, o descumprimento do artigo 191, inciso 3º do CBJD. A falta de policiamento, como constado na súmula, ocasionou a não realização da partida. Portanto, a agremiação também incorreu nas penas, na conduta tipificada no 203 do CBJD, que deixando de disputar a partida. As provas trazidas pela defesa não são capazes de contrariar as palavras da súmula. E é importante ressaltar que, como bem destacado pelo nobre relator, a agremiação já foi condenada, ela é reincidente, é específica nessa conduta. Portanto, a Procuradoria reitera aqui os termos da denúncia em ambos os artigos e espera aqui a condenação da agremiação. Esse é o parecer da Procuradoria. Muito obrigado. Agora passo a palavra para o Dr. Rodrigo, para a defesa. Obrigado, senhor presidente. Agora, oficialmente, boa tarde, senhor presidente, demais auditores, Procuradoria, doutora Paula, doutor João, nós presentes, doutor Sindicato dos Clubes. Senhor presidente, antes de começar a parte técnica do direito, eu acho importante trazer o histórico que levou aos fatos aqui discutidos. Como foi juntado por essa defesa ao processo,
no dia 6 de março, a Federação Paulista liberou o estádio da Matonense com ressalvas, mas o estádio estava liberado. O clube tinha até o dia 20 de março para apresentar uma série de documentos e uma nova vistoria a ser realizada no dia 27 de março. Porém, ato contínuo, o clube foi surpreendido pela Federação Paulista, que no dia 18, também consta os processos, interditou o estádio, sem realizar uma nova vistoria técnica, inclusive cerceando o direito do clube a apresentar os requerimentos que a própria federação tinha pedido e tinha dado prazo até o dia 20. Ou seja, o clube tempestivamente ainda poderia apresentar, se é que não apresentou, os documentos necessários para a liberação integral do seu estádio. Então, no momento da organização da partida, o jogo seria realizado em Matão. Porém, a Federação Paulista, 4 dias antes do jogo, interditou o estádio, conforme já traz aqui, de forma, inclusive, intempestiva, pela manifestação da própria federação antes. Então, o clube tem que correr para achar um novo campo, numa nova cidade. O clube, antes, enquanto o estádio estava interditado, disputava suas partidas em Taquaritinga, mas pela falta de tempo hábil e por Taquaritinga ter sido realizado na mesma data do jogo do Taquaritinga, impossibilitou. Então o clube teve que ir até Bebedouro, alugou o estádio corretamente e no mesmo dia que houve a interdição, já fez a solicitação à polícia militar de Bebedouro para que houvesse o policiamento. Porém, um dia antes, a polícia oficia o presidente da Matonense falando que não poderia comparecer, que tal requerimento teria que ser feito 20 dias antes. Porém, isso nunca aconteceu. O clube sempre solicitava na mesma semana e era atendido. Por mais que seja outra cidade, é a mesma corporação. Então, não havia justificativa válida para isso. Aí chegamos na data do jogo. O clube comparece, conforme está na súmula, e não tem policiamento. Conforme o regulamento, o juiz dá 30 minutos para o clube para que chegue o policiamento. Tanto que o clube foi juntado a conversa com o presidente do Conselho Deliberativo da Inter de Bebedouro, que era o contato na cidade do clube, e ele fala, vamos enviar a Guarda Civil. E conforme pode ver no jogo, a Guarda Civil, no momento em que o árbitro decide pelo encerramento da partida, já estava posicionada. Ou seja, ela chegou em tempo hábil, porque já estava posicionado com os guardas também já posicionados, ou seja, havia policiamento. Porque e foi informado pelo delegado da partida amatonense, infelizmente aqui não temos o depoimento do delegado da partida, que a Guarda Civil não seria polícia no termo do regulamento, por isso que não foi aceito a presença da Guarda Civil como policiamento. O que é uma ofensa a um tema pacificado pelo STF, que o tema 656, que foi promulgado em fevereiro, ou seja, válido no momento da realização da partida, iguala a função da Guarda Civil, principalmente na questão de zeladoria urbana, que se aplica ao estádio, à Polícia Militar. Ou seja, a presença da Guarda Civil cumpre o que está no regulamento. Então, assim, não havia motivo para o árbitro não realizar a partida a partir do momento que a guarda já estava posicionada. Havia segurança. O clube cumpriu, apesar de não ser na hora marcada, mas dentro do prazo de 30 minutos que o regulamento lhe permite. Então, diante disso, essa defesa entende pela absolvição do clube, uma vez que foi comprovado, com a devida vênia ao douto procurador, a súmula tem presunção relativa, mas a imagem ela é absoluta. Estava posicionada a guarda no momento em que o árbitro decidiu por encerrar a partida. Qualquer coisa além disso é brigar com a imagem, brigar contra os fatos. Então, por isso a defesa pede
pela absolvição da agremiação em ambas as condutas requeridas pela Procuradoria, porém, subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam que a agremiação violou algo, que seja aplicada a pena mínima na questão pecuniária, uma vez que, conforme foi apresentado documentalmente toda essa cronologia, o clube foi pego de surpresa várias e várias vezes, seja pela federação que não cumpriu o prazo que ela mesma concedeu pelo campo, seja pela polícia militar, um dia antes da partida informar que não ia comparecer, e o clube mesmo assim correu e garantiu a presença da Guarda Civil, inclusive que aí não foi aceito pelo delegado, mas enfim, aí é uma posição dele. Então assim, o clube agiu no máximo da boa-fé que lhe poderia ser. Tudo que o clube poderia fazer para evitar o ocorrido, ele fez. Então, caso Vossas Excelências entendam pela condenação que seja aplicada a pena mínima pecuniária, uma vez que, havendo a condenação, o clube já perdeu os 3 pontos da partida. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Passo a palavra para o relator para voto. Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar o Dr. Rodrigo de Godoy Jakobowski, é assim? Jakobowski, parabenizá-lo pela excelente defesa realizada, pela técnica utilizada, pelo bom direito aplicado, né, na sua defesa. Mas, senhor presidente, infelizmente, eu vou condenar a equipe meu voto será pela condenação da equipe do Matonense, porque as provas apresentadas, eu assisti o vídeo inteiro, eu fui em velocidade adiantada e percebi que os bravos narradores, narrador e comentarista da TV Federação Brasileira de Futebol, ficaram enrolando todo o tempo, contando piada e brincando com a situação, e porque realmente não chegou o policiamento dentro dos 30 minutos. Percebe-se também, eu gostaria que os senhores olhassem com calma essa prova apresentada pela defesa, de folhas 31, que o diálogo inicia pelo WhatsApp às 3h01. Então, ao que parece, foi às 3h01, quando percebeu que a partida não iria ser realizada, que alguém do Matonense entre em contato com o presidente do conselho do Inter de Bebedouro para pedir, pelo amor de Deus, você conhece alguém do policiamento, você conhece alguém algum GCM que possa vir, conhece alguém da prefeitura para mandar os GCMs, ou seja, ao que parece, infelizmente, foi muito extemporâneo essa tentativa de resolução da falta grave contida no regulamento, no REC, Regulamento Especial de Competição. Sendo assim, com muito pesar pela tradição da equipe do Matonense, a Sociedade Esportiva Matonense, que já foi uma das integrantes da Série A1 do futebol paulista, o meu voto, senhor presidente, é pela condenação da equipe do Matonense como incurso no 191, 3 e 203 para o terceiro do CBJD, a pena de pecuniária de R$15 mil e a exclusão do campeonato pela reincidência específica, diante do processo 39/2025, já transitado e julgado. É assim como eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Ricardo.
Passo para o voto do Dr. Rafael. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, cumprimentar Vossa Excelência, hoje direcionando os trabalhos deste tribunal. Com certeza que estamos muito bem representados sob a liderança de Vossa Excelência. Cumprimento também meu colega auditor, doutor Ricardo, hoje aqui presente, toda a secretaria, doutor João, doutora Paula, doutor Felipe Pitt, antigo amigo de outros tempos, doutor Bernardo, nobre defensor, parabéns pela sustentação oral. E eu, diante dos argumentos trazidos pelo nobre relator, eu estou só verificando se eu não estou partindo de conclusões equivocadas. Não ficou claro para mim qual que é o horário que o árbitro decide, que horas que chegou a guarda municipal. Se você puder esclarecer, doutor, por gentileza. Foi cerca de alguns poucos minutos antes do árbitro terminar a partida. Coisa de entre 5 e 3 minutos antes do árbitro terminar a partida. É que pela imagem não mostra ele chegando. Essa é a minha dúvida. Porque bom, diante do. Eu vou me basear naquilo que tá posto na denúncia da Procuradoria. Não há uma informação clara e precisa sobre em que momento a partida foi encerrada e que horas a Guarda Municipal chegou ao local da partida. E é inevitável eu não pensar também que a eventual condenação da agremiação resultará numa punição bastante dura. Eu enfrento também a questão trazida pelo nobre defensor de que a Guarda Municipal, concordemos ou não, foi entendida pelo Supremo Tribunal Federal como parte integrante dos órgãos de segurança pública. Então, não podendo fazer patrulhamento ostensivo, apenas não podendo fazer investigações. Então, para a finalidade aqui da partida, entendo que isso está preenchido. Diante da falta de um detalhe, até mesmo a súmula de jogo, de qual foi o horário exato em que a GCM chegou, e muito embora o Dr. Ricardo praticamente quase me convenceu com relação à troca de mensagens, que se iniciou, pelo menos nesse recorte, às 15 horas. Mas diante da dúvida, uma falta clara, uma prova bem clara com relação qual foi o horário exato em que a GCM foi acionada e chegou, e também. Porque o fato é que ela estava lá. E é possível ver não só o carro, ver também dois policiais ao menos. Diante desse cenário de dúvida e pensando também, evidentemente, que a dúvida aqui pode penalizar em muito a agremiação, eu vou abrir divergência, senhor presidente, para absolver a agremiação de maneira muito respeitosa ao voto do eminente relator, que brilhantemente expôs o seu raciocínio. Muito obrigado, doutor Rafael. Bom, é um caso, né, extremamente complicado e desde já parabenizo o doutor Rodrigo por, né, ter trazido aqui e explanado e de uma linha cronológica, enfim, que deu para a gente entender. Muito embora acredito, né, e longe de mim querer, né, colocar alguma sugestão, alguma regra, mas a segurança privada, ela é também permitida nesses casos, né? Ela já julgamos aqui, né, nesse plenário, no qual poderia, enfim, ter se resolvido, acho que muito facilmente com relação à segurança privada, né? Que acho que isso poderia ter evitado, né? Eu acho que se houve, né, essa demora, obviamente dá para a gente ver ali, né, o carro da GCM,
Entretanto, o árbitro, do poder investido que ele tem, ele encerrou a partida. Enfim, eu acho que pelo tempo ali que ele regulamentar que ele tem ali para esperar. Eu vou aqui acompanhar o nobre relator e assim, com muito pesar, pediu um acordo. E com muito pesar porque a gente vê, né, e é constatado o esforço da agremiação, né, com relação à troca de mensagens, à apresentação de todos os documentos e os pedidos, mas enfim, acho que o fato ocorreu, né, eu acho que houve sim, né, não houve a partida por conta dessa demora, né, não, a partida não aconteceu por algum motivo, então houve sim, então acho que essa falha, e eu acompanho aqui o nobre relator, né? E o senhor pode pedir o acordo. Quero pedir o acórdão do relator e da divergência, por favor. Perfeito. Então, por gentileza, o acórdão do relator, também da divergência. Resultado, por maioria, a pena da incursão do artigo 191, inciso 3 e 203 do CBJD, a pena de R$ 15.000 e a exclusão aqui da competição. Julgamento do processo número 202 de 2005 encerrado. Muito obrigado. Temos alguma preferência a mais? Então, portanto, processo número 1 da pauta, 209 de 2025, de relatoria do Dr. Rafael Valentini. Está aberto para o relatório, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Só carregando aqui novamente, eu fechei sem querer o processo. Ok. Aqui, senhor presidente, trata-se de evento ocorrido na partida Capivariano 2, 15 de Piracicaba 1, pelo Paulista 2, tendo sido denunciada pela ilustre Procuradoria a agremiação do Capivariano. Segundo a denúncia, a equipe mandante, em razão após o término da partida, foi constatado o arremesso de uma garrafa de suco pela torcida mandante. Segundo consta a denúncia, o objeto não atingiu ninguém, muito embora, por outro lado, nos termos do CBJD, como sabemos, a partida compreende o antes, durante e depois. Daí porque veio a denúncia, então, nos termos do artigo 213, inciso 3 do CBJD, com pedido, então, para que seja aplicada a multa à agremiação. Eu observo ainda, senhor presidente, que houve defesa escrita pelo Capivariano, que em linhas gerais alegou que a infração não ocorreu, na forma como a súmula de jogo descreveu, que a garrafa de suco sequer era vendida no estádio, que o Capivariano venceu a disputa de pênaltis, vale registrar aqui que era quartas de final do torneio, e o Capivariano, time mandante, venceu a partida, e por fim aponta a agremiação em sua defesa escrita que o time adversário, membros do staff da equipe do time adversário, estava dentro da torcida, perdão, no ambiente da torcida local. Então, de maneira geral, uma defesa sugerindo uma dúvida com relação à infração ocorrida. Não houve pedido de prova, produção de prova, e trata-se de agremiação primária. Esse é o voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Rafael. Com a palavra a Procuradoria. Agradeço o relatório do Dr. Editor Rafael. A Procuradoria aqui se socorre aos termos da súmula, em que foi apontado que foi arremessada uma garrafa após o término da partida, o que coaduna com a conduta tipificada no artigo 203 do CBJD, que é deixar e tomar providências capazes de prevenir e reprimir lançamentos de objetos no campo ou local da disputa do evento esportivo. Cabe ressaltar aqui que os argumentos trazidos pela defesa não são capazes de retirar aqui o que foi descrito na súmula, mesmo porque, trazendo aqui como exemplo um dos argumentos que a equipe se sagrou vencedora, com a devida vênia, não tem o menor condão de afastar a conduta que foi descrita pelo árbitro. Cabe ainda destacar, neste caso,
que não foi identificado, não há nenhuma prova de identificação do torcedor que arremessou essa garrafa, o que não traz aqui a individualização da responsabilidade prevista no artigo 213, parágrafo 3º, e, portanto, aqui está clara a responsabilidade objetiva da agremiação, neste caso, de prevenir o arremesso de objetos ao campo. Portanto, a Procuradoria aguarda que a agremiação responda aqui às penas previstas no artigo imputado na denúncia. Muito obrigado, doutor procurador. Muito embora o belo relatório, né, que já trouxe o doutor Rafael, peço para fazer um breve resumo da defesa novamente, por favor. Desculpa, presidente, mas muito embora tenha nascido de 9 meses, às vezes a gente acaba sendo um pouco ansioso. Mas trazendo um pouco mais detalhes da defesa, dos argumentos da defesa trazida, em resumo, a equipe do Capivariano, em sua defesa escrita, ela busca contextualizar o que estava acontecendo naquela partida, né? Então, justificando que, olha, considerando que era uma partida de quartas de final, a equipe do Capivariano venceu a disputa nos pênaltis, não teria razão e motivo para que alguém alguém da torcida local arremessasse qualquer tipo de objeto dentro do estádio. Destacaram também, imagino eu, com a proposta de sugerir dúvidas sobre o que aconteceu, sobre a responsabilidade do que aconteceu, que membros da diretoria da equipe adversária decidiram por não ficar lá no espaço que havia sido destinado anteriormente, mas sim ficar dentro da arquibancada com a torcida local, muito embora tenham até sido advertidos sobre o risco dessa decisão. Então, acho que esses são os principais argumentos com relação à contextualização do jogo e, ao final, portanto, pede a defesa a absolvição por falta de prova suficiente da ocorrência da infração disciplinar. Perfeito. Pode passar para o voto, por favor. Obrigado, presidente. Eu estou julgando a denúncia procedente. Acho que o relato da súmula de jogo é bastante objetivo e tem presunção de veracidade, além do fato de que não foi produzida nenhuma prova de que isso não teria acontecido. Enfim, na verdade é absolutamente comum esse tipo de objeto ser arremessado dentro de campo. E aí, só para ficar registrado que está sendo gravada a sessão, acho que o argumento de que o time venceu, então foi arremessado um objeto, isso pode ser talvez até uma motivação para ter sido arremessado um objeto. Muito embora não veja uma lesividade grande aqui uma repercussão muito grande no ato em si, se comparado com outros objetos ou outros atos de desordem, fato é que o CBJD prevê expressamente que o arremesso de objeto ele é causa de infração. Então, nesses termos, julgo a denúncia procedente, considerando que a agremiação é primária e também a baixa gravidade, uma perspectiva objetiva, evidentemente, não se deve jogar nada dentro do campo, mas considerando outras possibilidades, considero que o fato aqui noticiado é de baixa gravidade, estou aplicando a pena mínima no valor de R$100. Muito obrigado, doutor Rafael. Qual que é o voto? Doutor Ricardo. Senhor presidente, parabenizo o doutor Rafael pelo relatório e pelo voto. Eu vou concordar com a condenação, porém eu vou votar conforme a dosimetria da pena de multa, conforme a tabela de referência do nosso tribunal, que consta o valor. Minuto e 206, né? Não cabe. Mas nesse caso, eu acho que os R$100, apesar da pouca lesividade, como bem disse o doutor Rafael, R$100 seria um valor muito aquém da. Então eu voto como é Série A2, um jogo de extrema importância, né? Quarta de final, de uma Série A2, eu voto para a pena de R$1.000. É como eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Ricardo. Aqui eu também acompanho a divergência
né, e levando aqui em consideração a presunção de veracidade da súmula, né, que a gente tem, a entrada da garrafa no estádio, enfim, eu acho que tudo isso corrobora aí para essa condenação. E com relação ao valor, eu também concordo aqui com a divergência. Portanto, fica condenada a agremiação Capivariano, em curso no artigo 213, inciso 3 do CBJD, por maioria em R$ 1.000. Julgamento do processo 209/2025 encerrado. Processo de número 210/2025, de relatoria do Dr. Ricardo. Por gentileza, para o relatório. Obrigado, senhor presidente. Trata-se do processo número 210 de 2025, em partida válida, oriundo de partida válida pelo Paulista A2, entre a equipe do Ituano e a Ferroviária, no Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior, em Itu, ocorrido no dia 19 de março de 2025. Diz a douta Procuradoria que o atleta, senhor Eduardo José Barbosa da Silva Júnior, ele foi expulso mediante exibição do segundo cartão amarelo aos 72 minutos da partida por segurar seu adversário e impedindo um ataque promissor. O mesmo já havia sido advertido anteriormente por ação temerária. Sendo assim, a douta Procuradoria denuncia o atleta, senhor Eduardo José Barbosa da Silva Júnior, como incurso no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. O atleta ele é primário, não constam apontamentos em sua certidão, lavrada pela doutora Paula Lemos de Carvalho, nossa íntegra secretária. Consta do processo o relatório do diretor do jogo, relatório do jogo, a súmula da partida, a citação válida e defesa escrita apresentada pelo atleta, assinada pelo Dr. André Oliveira de Meira Ribeiro. Esse é o relatório do processo, senhor presidente. Muito obrigado, doutor relator. Temos prova de vídeo, né? Juntada pela defesa. Então, vamos assistir. Todos satisfeitos? Sim, presidente. Perfeito. Obrigado. Então, com a palavra, a Procuradoria. Agradeço o relatório do doutor editor. A Procuradoria aqui vai destacar as palavras utilizadas na súmula, mais uma vez, em que o árbitro relatou que o atleta adversário impediu um ataque promissor. A prova apresentada deixa claro que era um lance ali de contra-ataque. E pedindo vênia aqui só para trazer a leitura do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2º, diz que praticar o ato constituem exemplos
da infração de praticar ato desleal ou hostil durante a partida, impedir de qualquer forma, em contrariedade às regras dos tipos de jogo, uma oportunidade clara de gol, pontuação ou equivalente. Importante as 3 palavras ou equivalente também para demonstrar que um ataque promissor também pode ser caracterizado aqui como conduta tipificada no referido artigo. Portanto, a Procuradoria espera que o atleta denunciado responda às penas incursas no artigo ora citado. Muito obrigado, doutor procurador. Peço para o relator ler a defesa. Claro, senhor presidente. O senhor Eduardo José Barbosa da Silva Júnior, atleta profissional, oferece defesa escrita, alegando que, primeiramente, ele não impediu um ataque promissor. Primeiro que ele não cometeu a infração. Ele alega que em nenhum momento pratica qualquer ação faltosa, que intencionalmente buscar segurar o seu adversário com o objetivo de impedi-lo da prosseguimento da jogada. Ele diz que quando tocou levemente nos braços do jogador lituano, o mesmo atirou-se no gramado de jogo com um puro nítido objetivo de cavar uma falta de jogo. A arbitragem, em consonância com o esperado pelo atleta lituano, interpretou que o senhor Eduardo havia segurado o jogador da agremiação adversária. E a defesa alega que não ocorreu isso, que apenas encostou no braço. E mesmo que tivesse realizado a falta, não pelo local, ou seja, por estar nos 3/4 do gramado, ou seja, na intermediária da equipe, não há que se dizer que seria cessar um ataque promissor, porque ele estava ainda no campo de defesa. Diz ainda que a distância física do atleta lituano até a meta da ferroviária, mais de 50 metros, inviabilizaria o artigo do CBJD. Requer, ao final, a absolvição do atleta e, subsidiariamente, a advertência prevista no parágrafo 2º do artigo 250. É o resumo da defesa, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Ricardo. Agora para o voto. Senhor presidente, eu voto pela absolvição do atleta diante da prova de vídeo. É perceptível que o jogador estava realmente em sua intermediária, nos 3/4 do campo, e principalmente está cercado por 6 jogadores adversários. Então, eu não consigo enxergar a tipificação indicada pela denúncia, pela dupla procuradoria na denúncia, que era uma jogada promissora. Era sim um contra-ataque, mas ainda em seu início, ainda ainda iniciando o contra-ataque. Então, por esse motivo, como ele já foi punido com a expulsão da partida, o meu voto é pela absolvição do atleta senhor Eduardo José Barbosa da Silva Júnior. É como eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Ricardo. Agora para o voto, doutor Rafael. Obrigado, senhor presidente. Eu parabenizo e acompanho o voto do eminente relator, destacando que, honestamente, eu fiquei até em dúvida com relação à falta, mas acho que aí tem mais a ver com a imagem propriamente dita do que se a carga ali foi suficiente ou não. Mas, de qualquer forma, acho que aí um lance é mais fácil de interpretar objetivamente, é que não entendo que se tratou de uma oportunidade clara de gol. Então, é diferente se fosse na entrada da área, ainda teria todo o campo a percorrer, então acho que a punição automática já se mostra
suficiente ao propósito aqui como consequência do ato do atleta denunciado. Muito obrigado, doutor Rafael. Eu vou abrir uma leve divergência aqui e eu explico o porquê. Obviamente, com toda a vênia, no meu entendimento, todos esses artigos que nós temos do 250, 254A, eu vejo que eles não são, os incisos, né, eles não são taxativos, porque quando a gente tem a leitura do parágrafo, a gente sempre fala sem prejuízo de outros. E quando eu vejo que a Procuradoria, e até né, com a argumentação do outro procurador agora, aí me fez olhar com relação a isso, porque, obviamente, né, não foi ali impedir qualquer forma, em contrariedade, mas acho que foi a melhor incursão que ele encontrou devido aqui à questão que a gente fala, sem prejuízo de outros, porque no inciso 2 aí sim seria muito mais fora ali né, do ato típico. E então por isso que eu abro essa divergência, condenando o atleta em advertência, porque vejo ali um toque atrás ali da perna, fazendo com que o outro atleta caia, sendo ali, né, um ato desleal ali de jogo, né, que não causou grandes prejuízos, mas apenas abro essa divergência. Eu acho sempre importante a gente sempre, né, e aqui nessa comissão a gente sempre olhar para o segundo amarelo e sempre analisar, né, como são vários casos de absolvição, mas não acho que o 250, os incisos, eles são, nem o 254A, 254, 258, os incisos eles são taxativos, como traz o artigo, então só por conta disso eu vou abrir essa divergência. Portanto, fica absolvido o atleta Eduardo José Barbosa da Silva Júnior, atleta do Ferroviário, em curso no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, por maioria. Julgamento do processo 210 de 2005 encerrado. Agora vamos para o processo número 3 da pauta, processo número 211 de 2025, no qual é de minha relatoria, e eu só estou abrindo aqui o processo, e só um parênteses aqui, um pouco menos formal, quebrando o protocolo. Não sei se vocês já assistiram aquele episódio do Chaves que vende os churros e compra os churros na mesma hora, então acho que, né, se adequa um pouco à situação. Processo 211 de 2025, pelo Campeonato Paulista A3 Profissional, partida entre Rio Branco versus Desportivo Brasil. A adulta Procuradoria oferece denúncia em face da agremiação Rio Branco, em curso no artigo 213, inciso 1 e 3, pelos seguintes argumentos. A adulta Procuradoria aqui destacou que, diante do quanto narrado, observam-se as seguintes irregularidades atribuídas à torcida do clube mandante. Aos 17 minutos do primeiro tempo, um torcedor do Rio Branco arremessou um copo de água em direção ao técnico da equipe adversária, ato presenciado pelos seguranças do clube e pela polícia militar, que identificaram o autor como sendo o senhor Deivine Batista Soares, tendo sido lavrado o boletim de ocorrência número tal. Embora o objeto não tenha atingido o alvo, foi lançado das arquibancadas para o interior do campo de jogo. Logo em seguida, também a Procuradoria nos traz que, aos 41 minutos do primeiro tempo, membros da torcida organizada do Rio Branco acenderam aproximadamente 6 sinalizadores na arquibancada. Os artefatos foram apagados cerca de 2 minutos depois. Também, logo em seguida, no retorno do intervalo, a equipe de arbitragem relatou que foi arremessada uma mola em sua direção, proveniente do setor onde se encontrava a torcida organizada do clube mandante. O objeto não atingiu os árbitros e não houve identificação do autor do arremesso. Com relação a isso, também traz a douta Procuradoria que tais condutas demonstram falha na adoção de medidas adequadas de prevenção e repressão pela agremiação mandante
e que no presente caso, embora tenha havido a identificação do autor do arremesso do copo de água, não houve qualquer comprovação da identificação do torcedor responsável pelo lançamento da mola, pelo qual aqui subsiste a responsabilidade objetiva do clube mandante. Diante disso, a adulta procuradoria ela requer aqui a sanção nas penas do artigo 203, inciso 1 e 3 do CBJD. Temos aqui a ficha disciplinar, reincidente, da agremiação Rio Branco, destacando aqui a reincidência específica. Temos aqui relatório de jogo, súmula da partida, citação válida, defesa escrita por parte do Rio Branco Sport Clube. Esse é o relatório. Vou passar aqui para a leitura. Não, a procuradoria primeiro, depois a leitura da defesa. Obrigado pelo relatório, doutor presidente. Aqui cabe à Procuradoria, primeiramente, destacar que tanto a súmula do árbitro quanto todos os relatórios da equipe de arbitragem e das pessoas envolvidas na partida, incluindo o diretor de jogo, possuem presunção de veracidade. E, neste caso, a Procuradoria ressalta que o relatório do diretor de jogo é bastante específico para relatar o que ocorreu na partida. Tem todos os atos cometidos, tem as minutagens, tem inclusive a quantidade de sinalizadores que foram acendidos pela torcida. Portanto, pela clara evidência do quanto descrito, essa procuradoria se socorreu a esses termos e, diante desses termos, está claro que a agremiação aqui não agiu conforme adequado para prevenir ou reprimir as condutas de sua torcida. Dentre elas, destaco o arremesso de um copo d'água, que este sim foi identificado o infrator. Porém, nas outras duas condutas descritas pela Procuradoria, que é acender sinalizadores e o arremesso da mola, não foram identificados os torcedores. Portanto, aqui está claro que a agremiação possui uma responsabilidade objetiva e, portanto, deve responder por tais atitudes, conforme descrito aqui do 213, inciso 1º e inciso 3º do CBJD. Portanto, a Procuradoria aqui espera que a agremiação responda às penas previstas no referido artigo. Muito obrigado, doutor procurador. Gostaria de dar as boas-vindas à nossa real presidente, doutora Alessandra. Bom, passando isso aqui, a defesa do Rio Branco Sport Clube nos traz aqui que, como relata o relatório, no arremesso do primeiro objeto, copo de água, o clube, pelos seus seguranças, identificou o agressor e apresentou à autoridade policial, demonstrando o esforço do clube em prevenir e coibir tais atos. Quanto às demais situações, o clube alega que a defesa que o clube fora pego de surpresa. E nos traz aqui que, em que pese o princípio da veracidade relativa da súmula, traz aqui que não é crível que uma mola, algo que pudesse trazer grandes ferimentos aos árbitros, caso tivesse consumado o acerto. Também pede para os auditores destacarem que é comum o árbitro recolher tais objetos, levantá-los, dando publicidade a todos no estádio, depois entregá-los ao delegado para relato. Logo em seguida também diz que, ainda que tal situação realmente tenha acontecido e tenha trago risco à integridade física dos árbitros, a prova deveria ter sido colhida, o que não ocorreu. Assim sendo, deve o clube ser absolvido por falta de provas, uma vez que seria algo muito fácil de ser provado. Já quanto aos sinalizadores, é outro fato que causa a surpresa do clube, pois em nenhum momento tivera chegado tal notícia. Também ainda nos traz que o uso de sinalizadores durante o dia, uma vez que o jogo se deu às 3 horas,
e quando acontece tal situação, onde traga riscos, o árbitro tem o dever de parar o jogo até que a situação é normalizada. Traz aqui que outro fato que chamou atenção é que não existe tal relato na súmula do jogo. Por fim, ressaltar, ainda que o clube seja responsável objetivo por objetos na entrada do estádio, a segurança fora feita pela polícia militar. Diante do exposto, requer que requer que por todo elencado seja pela atuação do clube mandante que identificou o agressor e o apresentou à autoridade policial no caso do copo, pela falta de provas no caso da mola, ou pela falta de provas de falta na situação da súmula, no caso de sinalizadores, o clube deve ser absolvido. Ainda caso não seja o entendimento desse tribunal, requer a aplicação da pena mínima. Essa é a defesa. Passando isso aqui ao relatório, primeiramente eu gostaria de destacar, eu acho que não deve, né, embora a douta Procuradoria tenha trazido aqui em sua peça a desconsideração aqui da identificação, né, do autor do arremesso, acho que deve ser levado em consideração aqui na dosimetria da pena, porque a gente tem aqui no parágrafo 3º, 213, né, que a identificação ela tira aí a responsabilidade, porém houve, né, mais de um ato no qual com relação ao copo, né, foi identificado e a mola não, então isso acho que vai contar na minha concepção aqui na dosimetria de pena. Também destaco a reincidência específica do processo 319, né, no qual, na ocasião, foram arremessadas bombas, né, no estádio, e também o 241, que o clube, a agremiação foi condenada por arremesso de um copo de cerveja, então ali quase, né, por arremesso aí, 213, então eu acho que são fatos inegáveis aqui da reincidência e que houve também aí tudo, né, todo relatado em súmula. Acho que a defesa aqui não conseguiu trazer nem afastar aqui a presunção de veracidade da súmula. Então, com relação à agremiação Rio Branco, eu iria aplicar a pena da questão do lançamento dos objetos em R$ 1.000. Entretanto, no inciso 3, como houve a identificação de um dos arremessos, tem que levar, né? Acredito que tem que levar em consideração, então aplico aqui a pena pecuniária de R$ 500 para o inciso 3, mas para o inciso 1, devido aqui à reincidência, os sinalizadores, enfim, eu aplico aqui a multa pecuniária de R$ 4.000. Portanto, a agremiação Rio Branco, incursa no artigo 213, pelos incisos 1 e 3, fica apenada na pena pecuniária de R$ 4.500. Para o voto, agora, doutor Ricardo. Obrigado, senhor presidente e relator. Excelente voto. Eu voto integralmente com o senhor e destaco e peço vênia até para fazer a leitura do parágrafo 3º do artigo 213, que diz: a comprovação da identificação e detenção do autor da desordem, invasão ou lançamento de objetos, com apreensão da autoridade policial competente, registro de ocorrência, contemporâneo ao evento, exime a entidade de responsabilidade, sendo também admissíveis outros meios de prova suficientes para demonstrar a inexistência de responsabilidade. Sendo assim, o senhor tem toda a razão ao absolver a equipe com relação ao copo, mas com relação à mola metálica, que, ao contrário da defesa, ela pode sim causar uma lesão corporal grave até, porque a mola realmente é mola metálica, geralmente é pesada e pode
ocasionar uma lesão corporal séria, e também os sinalizadores são proibidos. Eu voto integralmente com o relator. Muito obrigado, doutor Ricardo. Voto do doutor Rafael. Obrigado, presidente. Eu estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência, destacando que foi muito bem aprofundada. Inciso 1 e 3, na pena pecuniária de R$ 4.500. Processo número 211 de 2025, julgamento encerrado. Passando para o próximo da pauta, que é o número 5, também de minha relatoria, processo de número 213, e esse é o último da pauta de hoje, né? Perfeito. Então, passando aqui para o último processo da pauta de hoje, processo 203 de 2025, para o relator, que sou eu mesmo. Então, a douta Procuradoria oferece denúncia em face de André Bastos da Silva, em curso no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, pelo seguinte relato. Por atingir o rosto do seu adversário, número 17, por desferir uma cotovelada com uso de força excessiva. O atleta precisou de atendimento e logo em seguida o jogo acabou. Aqui, em sede de argumentação, traz aqui também a douta Procuradoria que o denunciado, aos 4 minutos de acréscimo de partida, na segunda etapa de jogo, em lance de bola dividida, desfere uma cotovelada na cabeça do atleta adversário de camisa número 17. O atleta atingido cai no chão tonto e necessita de atendimento médico, que perdurou por quase 3 minutos, sendo finalizado o jogo pelo árbitro. Nas imagens do lance, que se deu aos 93 minutos do cronômetro, e aqui a douta Procuradoria nos traz a prova de vídeo aqui também, sendo possível ver o lance em câmera lenta logo após a imagem recuperada pela equipe de TV, sendo perceptível que o denunciado dolosamente atinge o seu adversário, que cai no chão um segundo após e ali permanece. Diante disso, a douta Procuradoria requer a sanção nas penas do artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1, do atleta André Bastos da Silva. Consta aqui do processo a certidão de antecedentes negativa do atleta. Temos o relatório de jogo, súmula, a citação e a defesa, o pedido de apresentação aqui de provas de conteúdo probatório pelo Jabaquara Atlético Clube. Esse, pelo Dr. Bernardo. Esse é o relatório. Passando, é mais confuso quando você tá, né? É, mas passando aqui para que a imagem de vídeo, que tanto trouxe aqui a Procuradoria, e acredito que a defesa também juntou a mesma imagem? Tá. Então, A Procuradoria só vai querer fazer um apontamento nas provas, presidente. tá bom.
obrigado. Temos as imagens, os frames aqui da defesa. Exatamente, são só os framings. Eu aproveitaria a defesa mesmo só para fazer os apontamentos. Não sei se o João prefere deixar na tela. Perfeito. Por favor, a sustentação da Procuradoria. Já que eu vou já começar a sustentação, pode deixar na tela, por favor, a prova, que eu vou até usar esse frame apresentado pela defesa. Aqui só adentrando nos termos da denúncia, a Procuradoria entendeu que o atleta denunciado praticou agressão física, tipificada no 254A, parágrafo 1º, inciso 1º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por desferir dolosamente uma cotovelada em seu adversário. A Procuradoria, nesse caso, vai ressaltar a prova de vídeo e o frame trazido pela defesa. Se os nobres auditores repararem, no segundo frame, o posicionamento do atleta adversário, ele já vem, eu acho que não é o primeiro, perdão, o primeiro frame. Isso. Você vê que o atleta ele já está em posição de desferir a cotovelada. É muito nítido isso. E isso fica claro no lance de vídeo em câmera lenta. Cabe destacar aqui, como bem esclarecido na denúncia escrita, o atleta precisou de atendimento médico, inclusive saiu de ambulância do estádio, o que demonstra a agressividade do seu adversário. Portanto, aqui as provas são claras e evidentes de que estamos diante aqui de um lance de agressão física e, portanto, a Procuradoria aguarda que o atleta denunciado responda às penas ali previstas no artigo e que os nobres auditores tenham um posicionamento firme neste caso diante do lance que, na visão da Procuradoria, é bem grave. Muito obrigado, doutor Procurador. Agora passo a palavra à defesa. Obrigado, presidente. Eu fiz questão de trazer os framings e peço para que os doutores auditores acompanhem comigo, porque, diferentemente, e claro, de uma forma muito respeitosa ao entendimento do doutor procurador, mas quando a gente olha, por exemplo, o primeiro framing, a gente vê o atleta adversário olhando em direção ao atleta denunciado, com a bola mais próxima dele do que propriamente do denunciado. Evidentemente, o denunciado também está olhando para o adversário. No segundo framing, fica nítido que ambos os atletas entram na jogada com a intenção de disputar o corpo. Ambos os atletas. No segundo framing, o corpo do atleta adversário ele está mais posicionado para o jogo de corpo do que o próprio denunciado. Ele está mais na diagonal do que o próprio denunciado. O que revela que ele estava entrando com mais força na jogada do que propriamente o denunciado. E aí, na sequência da jogada, nós vemos que o contato acontece diferente do que ambos estavam prevendo. Porque eles armaram o corpo para fazer a disputa de lado, né? A disputa de ombro. E aqui, nesse momento, os atletas, o que passa na cabeça dos atletas é: eu só preciso ser mais forte que o outro, eu só preciso ser mais forte que o meu adversário. Quando o atleta se prepara para fazer um jogo de corpo, quando ele sabe que isso vai acontecer, o que passa na cabeça dele é: eu preciso ser mais forte que ele agora, senão eu vou tomar e vou cair. E aí nenhum atleta gosta de passar essa vergonha. Só que, infelizmente, o contato não ocorre ombro a ombro, porque o atleta denunciado acaba passando um pouco na frente e o atleta adversário acaba passando por trás. E é aqui que nós temos a impressão de que o denunciado utiliza o cotovelo, mas ele não utiliza o cotovelo fazendo o gatilho que a gente tem do cotovelo aqui para literalmente dar a cotovelada. O que ele faz é, justamente por ter errado ali ambos os atletas a batida de lado, ele passa na frente. Tanto que, no último frame, eu fiz questão de trazer, ele chega a se desequilibrar
e cai para frente, porque ele recebe a carga do adversário nas costas dele. O que eu quero dizer com isso? Que a culpa é do adversário? Não, nem um pouco, longe disso. O que eu quero dizer é que ambos os atletas vieram para essa disputa com força, ambos os atletas. Só que pelas circunstâncias aqui do lance que a gente acaba de ver, infelizmente quem acaba levando a pior foi o atleta adversário, que inclusive leva alguns segundos para ter o efeito da disputa ali. Ele fica em pé, aí passa 1, 2 segundos, daí ele fica tonto e cai. Porque o lance em si, a disputa em si, ela foi disputada com força por ambos os atletas. O artigo 254, o 254A do CBJD, que trata de agressão física, a sua aplicação, ela prescinde de dolo. É expresso a menção no artigo de que a agressão física é o ato praticado com dolo de agredir. Dr. Rafael, acredito que vai concordar comigo, como bom criminalista que é, uma disputa de bola onde ambos os atletas veem a bola na frente e sabem que vão precisar usar o corpo para ganhar o espaço, não é um dolo de agredir, é a intenção de disputar a bola. Se isso acaba, Dr. Ricardo, por um fim sendo um pouco mais violento, então que se aplique o 254, não o 254A, porque o 254 sim fala de jogada violenta. E eu entendo, vendo o lance, é que isso acaba se tornando um pouco mais violento pelas circunstâncias, mas não há aqui os requisitos para aplicação do artigo 254A. Por isso que essa defesa pede que sejam levados em consideração esses elementos narrados, para que seja desclassificada a conduta para o 254, que trata da jogada violenta, e que, em razão da ausência de não somente reincidência, de qualquer antecedente em nome do atleta, que seja aplicada a pena mínima. Porque quando nós temos um atleta que ele tem um comportamento por natureza mais violento, nós conhecemos os processos, a ficha vem extensa. O atleta denunciado não tem um antecedente. Não é nem questão de reincidência pelo lapso temporal de 1 ano, que a gente sabe que o código traz essa distinção. Nós estamos falando de ausência de antecedentes. Por isso que a defesa pede a desclassificação para o 254 com a aplicação da pena no patamar mínimo. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Bernardo. Parabenizar aqui a doutora Procuradoria e a defesa pela brilhante sustentação e observações, né, que colocam em dúvida, em xeque até ali as imagens do próprio jogo, mas, enfim, acho que tem argumentos e questões que do lance ali, eu acho que elas são, e passando isso aqui ao voto, que eu corroboro com o Dr. Bernardo na questão de quando ele fala que os dois atletas vão sim com força para disputar a bola e que ninguém quer perder essa jogada, né? Entretanto, e com toda a vênia defesa, o atleta adversário, ele vai com a força, pode ser com a mesma força que o atleta da agremiação Jabaquara. Portanto, ele vai com menos malícia, né, do que o atleta do Jabaquara, né? Dá para perceber, o lance é muito rápido, mas quando a gente vai diminuindo a velocidade, e aí eu acho que é a nossa função, eu assisti e reassisti, fiquei vendo o lance inteiro para, enfim, né, para que dar um julgamento justo e coerente. Se a gente pausa e faltou esse frame do minuto 2:08:42, a gente vê nitidamente o cotovelo na cabeça do atleta adversário e a cabeça do atleta adversário virada. Nessa pausa, nesse frame e eu só consegui isso, né, assistindo aqui a 0.25 vezes 2.08.42. Se a gente pausar aqui, a gente vê nitidamente aqui o cotovelo e a cabeça até meio torta. Então, houve sim,
né, a preocupação dos dois atletas em disputar e não perder. Eu acho que até era uma forma de proteção, né, ali da bola, da jogada. Mas o atleta de Jabaquara, ele faz um movimento rápido, que ele vai por baixo, então é quase imperceptível, porque a gente está sempre mais olhando a bola, mas ele vai por baixo e por cima. Então, no mesmo momento que ele tira a bola por baixo, ele faz o movimento da cotovelada. E isso diminui, né, diminui visualmente até a questão do dolo. Mas, pelo movimento e vendo e revendo, eu eu considero sim que ele assumiu o risco de causar o dano. Eu acho que ele causou o dano, o atleta, e aí assistindo o atleta, ele caiu no chão, ficou tonto. Teve até uma hora que a câmera filmou um pouco perto né, ele tava, né, com o olho assim, a cabeça virando, e dá pra gente perceber quando o atleta ele faz cera ou quando, né, algo está acontecendo, tanto é que ele saiu de maca. Então houve sim o dolo, acho que foi muito bem em curso aqui, e aí pela questão da não taxatividade, como eu havia dito, mas aqui nós temos no inciso 1, desferir dolosamente cotovelada, eu acho que foi muito bem em curso no 254A, no qual a pena mínima são 4 partidas. Porém, eu vou aplicar aqui 5 partidas, por conta desse risco que o atleta sofreu. O atleta caiu, né? Ele desmaiou ali por alguns segundos e ficou tonto. Então, eu acho que isso foi grave, assim, até para quem assiste, né? Fica um pouco incomodado com a situação. Então, por conta de todos esses argumentos, eu aplico aqui a pena de 5 partidas ao atleta André Bastos da Silva, atleta do Jabaquara, em curso no 254A. Como que é o doutor vota, doutor Ricardo? Obrigado, senhor presidente. Eu parabenizo pelo excelente voto, parabenizo também a defesa pela excelente explanação, citação oral e também a questão técnica dos artigos do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. E eu chamo a atenção, senhor presidente e relator, a distância que o árbitro estava jogado. Ele estava a 2 metros da jogada, 2,5 metros da jogada. E logo que ele percebe que o jogador agredido cai ao solo, ele já saca o cartão vermelho, porque ele percebeu realmente a falta, o dolo da cotovelada e a falta, a gravidade da falta ali que aconteceu. Sendo assim, eu voto integralmente com o relator e apenas ressaltando isso, a distância em que o árbitro estava da jogada e que de pronto, ele com 2,5 metros, 3 metros no máximo da jogada, ele já saca o cartão vermelho assim que o jogador cai ao solo. É como eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Ricardo. Como vota o doutor Rafael? Obrigado, senhor presidente. Antes de mais nada, parabenizar o doutor Bernardo mais uma vez pelas brilhantes palavras, sempre com argumentos sedutores. E vamos lá, eu vou novamente divergir hoje dos meus pares e tentando explicar da seguinte forma. Às vezes um ponto de cinza ele pode ser interpretado como chumbo ou prata, né? Então eu não fiquei convencido realmente plenamente convencido da prática de agressão física do 254A, mas pode ser perfeitamente compreendida nesse contexto, porque para mim está muito claro que de fato houve uma força excessiva. E conforme eu fui vendo, eu pedi até para o João repetir a imagem, me veio à mente a imagem do Leonardo, lateral esquerdo do Brasil na Copa de 94, que há uma cotovelada escancarada no jogo do Brasil contra Estados Unidos, e eu não consigo colocar essa ação na mesma prateleira que a ação do Leonardo, que ali sim acho que seria unânime, até entre os mais garantistas, que ali foi uma cotovelada deliberada, uma agressão física deliberada, com dolo de provocar dano.
Então, eu entendo que houve uma jogada violenta, acho que a consequência provoca mais até o raciocínio para o 254A do que propriamente a ação em si. E diante até da consequência, a minha proposta de voto é de desclassificação do 254A para o 254, porém com 2 partidas de suspensão. Porque, na minha modo de ver, acho que o que aconteceu se amolda mais a uma jogada violenta com um uso excessivo da força do que propriamente uma cotovelada deliberada, aí sim uma agressão física, que teria até uma repercussão penal, eventualmente. É como voto muito respeitosamente, entendendo que aqui a interpretação é uma intersecção realmente aqui, os entendimentos, porque a imagem permite sim o perfeito acolhimento da denúncia. Muito obrigado, doutor Rafael. Portanto, fica por maioria condenado o atleta André Bastos da Silva, da agremiação Jabaquara, em 5 partidas pelo artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. Julgamento do processo 203 de 2025 encerrado, e também dou por encerrada a sessão do dia 2 de abril de 2025 do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol. Agradecer a presença de todos os trabalhos, defensores, procurador, auditor, secretaria e demais todos os presentes. Obrigado e até semana que vem.